Bem, pessoal, recebi uma pergunta sobre o vídeo de hematoma subdural crônico, qual o melhor tratamento. Eu vou explicar para vocês aqui o que é, como é que é feito, qual a lógica dessa doença. Né? Toda vez que a gente fala hematoma, né, seria um coágulo subdural, porque está no espaço subdural. Então, hematoma pode acontecer em qualquer lugar, no braço, na cabeça, no pulmão, em qualquer local. Né? Quando a gente diz hematoma subdural, ele está no espaço subdural, que é o espaço da meninge. Quando a gente diz crônico, é porque ele não é agudo, não tem poucos dias. Geralmente, crônico a gente fala mais de 14, 21 dias. Então, ele foi se formando aos poucos. Né? Nesse caso, a gente tem uma doença que está cada vez mais prevalente com o envelhecimento da população. Então, a gente vai ouvir cada vez mais falar dela, cada vez mais você vai ter conhecido parente que sofreu essa doença. A pessoa cai, bate a cabeça, um vasinho pequeno, começa a ter um pequeno sangramento ali dentro do cérebro, forma um coágulo, este coágulo ali acumulando vai comprimindo o cérebro e muitas vezes a dificuldade de andar, alteração cognitiva, dificuldade às vezes de fala, dificuldade de movimentar um lado do corpo, e você faz a tomografia e descobre. E aí vamos para o tratamento, que é o objetivo do vídeo. O tratamento, tem várias formas de tratamento que a gente pode fazer, né? De um modo geral, a lógica é a mesma, é drenar aquele coágulo. E não existe remédio que vai drenar o coágulo. Claro, se o coágulo é muito pequenininho, às vezes a gente pode observar, mas na maioria das vezes, quando o paciente já descobre que tem sintoma, o coágulo é grande. Por isso que a maioria dos hematomas subdurais crônicos, o tratamento costuma ser cirúrgico. E quando a gente faz o tratamento, o que a gente vai fazer? A lógica é simples. É entrar e tirar aquele coágulo. Como a gente entra e tira o coágulo? Cada vez mais a gente tenta ser menos invasivo. Então, as cirurgias menores cortes, menor retirada de osso, costuma ter um resultado excelente no caso do hematoma. Então, geralmente, a gente faz uma incisãozinha linear, a gente faz um furinho. Esse furinho, ele vai fazer a drenagem desse coágulo. Pode ser feito 1 ou 2 furinhos, vai depender da técnica que o médico prefere utilizar, da localização, da extensão desse hematoma, né? Muitas vezes a gente tem que fazer uma pequena craniotomia, né? Que é uma abertura do osso para poder drenar. Em especial nos hematomas, que não é o caso, né? Aguda, a gente faz muito essa craniotomia, ou às vezes os crônicos, eles estão cheios de septações. É como se o coágulo fosse formando aos poucos, né? E às vezes faz uma septação que um lado não comunica com o outro. Então, às vezes, você tendo um espaço maior, você consegue comunicar isso tudo e drenar completamente. Né? Muitas vezes, a gente vai observar no intraoperatório se precisa de um ou de outro, se drenou completamente. A gente normalmente deixa um dreninho para aquele sangue, depois que você tira ele, não volte a acumular. Se for possível, a gente localiza os possíveis locais de sangramento e coagula, né? Para evitar que esse sangue se forme novamente, que é o grande problema do hematoma subdural. Na verdade, são 2 grandes problemas. Um, a idade do paciente costuma ser idoso, então a comorbidade que ele tem, as condições clínicas do pulmão, do coração, que não são intercorrências neurocirúrgicas, mas é no contexto do paciente neurocirúrgico, né? E há outro risco de recorrência, que é o maior medo do neurocirurgião acontecer, mas acontece algumas vezes, que é esse coágulo. Você drenou, o cérebro não dá tempo dele voltar para o lugar e volta a ter pequeno sangramento, e esse sangramento volta a ter o coágulo. Esse é o grande problema. A taxa de recorrência do hematoma depende de caso a caso. Quanto maior o hematoma, maior a chance de recorrência. Quanto mais fenestrado, mais antigo, né, que tem essas septações, né, a chance também é maior de recorrência, mas o médico vai analisar caso a caso. Né. O dreno ajuda a evitar essas recorrências, né. A gente vai analisar quanto tempo vai deixar, 24, 48 horas em cada contexto, quanto ele drenou também. Tá bom? Espero que tenha ajudado. É um tema que cada vez mais vocês vão ouvir falar disso por causa desse contexto. Envelhecimento da população ativa. Então, é um cenário que é bom, que as pessoas estão vivendo mais e melhor, estão andando, estão caminhando, mas, por outro lado, a gente vai ver essas doenças de queda, de pancada, aumentando também a incidência. Espero que tenha ajudado. Abraço.